Olá meus ex, olá mesinhas, que tá falando aqui é Wesley, começando mais um vídeo. Com a terceira temporada de Demon Slayer, dando o que falar com sua animação, como sempre, bastante impecável, resolvi fazer o que nesse vídeo? Vamos pegar o universo de Baki e dar a ele um convidado bastante especial, um convidado bastante porradeiro e forte. E eu estou me referindo a nada mais, nada menos que o Mario. Não pessoal, não, eu tô brincando, é brincadeira, é brincadeira. Estou me referindo a nada mais, nada menos que o Akaza. Sim, vamos pegar o Akaza e ver como ele se sai do universo de lutadores de artes marciais, que é o universo de Baki. O Akaza tem tudo para se tornar um personagem Baki, podemos dizer assim. E tem uma história triste? Confere. Ele tem um espírito de luta? Confere. E o principal de tudo, ele é porradeiro? Confere. Então ele tem todos os requisitos para entrar nesse universo. Nesse vídeo aqui vamos ver como o Akaza se sai nesse universo de outros lutadores poderosos de artes marciais. Vamos ver como a Akaza é um grande exímio artista marcial nesse universo. Se você ficou curiosa que eu estou falando aqui, mas chega de enrolação e vamos pro vídeo. Mas antes vamos analisar rapidamente os atributos e habilidades do Akaza. Força física. Já sobre a força física, o Akaza é o terceiro Lua superior e um dos Onis mais poderosos que existe. É um Oni baseado em artes marciais, então a força física dele é bastante grande. E ainda quando ele era humano, ele era capaz de bater de frente com 7 pessoas de uma só vez, quando ele teve apenas 11 anos. E um dos feitos mais absurdos e notáveis do Akaza é quando ele era humano, quando ele foi capaz de matar 66 pessoas de um dojo que tinha matado seu mestre e sua esposa. Atrás de vingança, o Akaza bateu tão forte neles que desfigurou o corpo deles. E quando o Muzan viu aquilo, ele jurava que aquilo era uma obra de Oni e ficou meio decepcionado quando descobriu que foi o Akaza, um simples humano, que teve feito todo aquele estrago. E foi aí que o Muzan decidiu transformar o Akaza em um Oni. Isso tudo quando ele era humano ainda. Imagine ele ter transformado em Oni. Então a força física do Akaza é bastante grande mesmo. Velocidade. Já a velocidade nós podemos analisar pelo filme de Demon Slayer, quando ele está lutando com o Rengoku, o Hashira das chamas. Eles se moveram tão rápido, mas tão rápido, que até mesmo o Inosuke e o Tanjiro foi capaz de acompanhar a velocidade deles. Parece mais uma luta de Dragon Ball. E as velocidades do Hashiras estão alcançadas entre hipersônica. Então a velocidade do Akaza está entre hipersônica ou até mesmo superior. Resistência. Já a resistência do Akaza também é bastante elevada por ser um Oni, pois ele é um lutador que bate de frente com Hashiras, que usam espadas, então seus socos, seu chute bate nas espadas do Hashira. Mas não é impressionante a resistência do Akaza, e sim sua regeneração, que sim, isso é um problema, pois a regeneração do Akaza, mesmo se ele perder alguma parte do seu corpo, pernas, ele pode regenerar rapidamente, então a regeneração do Akaza é um grande problema. Sobre as habilidades do Akaza, já falei anteriormente como o Akaza tem sua regeneração absurda, que isso é um grande problema sim. E outra das suas habilidades é que ele é capaz de bater tão forte no ar que é capaz de fazer ondas de choque, semelhante ao Sonic Boom do Katsumi Orochi do universo de Baki. Mas eu posso dizer aqui pessoal, que é superior do Katsumi por não ter tantas limitações e ser mais versátil. E também outra bastante apelona que seria um grande problema é ser o Gekin Genkai, que é a bússola, que essa bússola é capaz de prever os movimentos do inimigo, também tem mais precisão os ataques do Akaza ao inimigo e o principal de tudo, ela se adapta ao inimigo. Então, como a luta vai passando, o Akaza vai se adaptando ao inimigo. Então, se a luta prolongar muito, o Akaza vai se adaptar perfeitamente ao estilo de luta do inimigo. Então vai ser bastante apelona, vai ser uma grande dor de cabeça para os personagens de Baki se o Akaza estivesse para o universo deles, pois o Akaza ia se adaptar muito rápido ao estilo de qualquer lutador. Então essa Genkai do Akaza seria um grande poder para o universo de Baki. Já citados as habilidades e o que o Akaza é capaz de fazer, vamos falar de certas habilidades que seriam inúteis contra o Akaza. Quando o Akaza fosse para esse universo, com certeza iria encontrar vários lutadores como Doppo, Hanayama, Pico, Katsumi Orochi, Jack Hama. Com certeza iria lutar com esses vários lutadores diferentes. E o Akaza é o tipo de Oni que gosta de bater um papo com seu oponente. Quando nós vimos lá da luta com o Rengoku, ele bateu um bate-papo, ele gosta de conversar com o seu oponente. E como os personagens de Baki, o Akaza também tem o seu espírito de luta.
Então seria bastante interessante a interação desses personagens. Mas durante uma luta, certas habilidades seriam inúteis contra a casa, por causa da sua regeneração absurda. Um exemplo aqui é o Goldou, que é a habilidade mais poderosa do Jack Hammer. Se o Jack Hammer usasse o Goldou no Akaza, simplesmente seria inútil, porque o Akaza simplesmente ia regenerar aquelas partes perdidas. Então o Goldou seria completamente inúteis por causa da regeneração do Akaza. E isso ciente, nós vemos lá que certas habilidades que arrancam membros, que são poderosas, que seriam fatais para um humano normal, seriam inúteis por causa da regeneração do Akaza. E não é essa regeneração que o personagem de Baki teria que se preocupar contra o Akaza. Durante uma luta, ele se adaptaria usando seu Kinkijutsu. E aí, desculpa aí pessoal, algumas vezes eu acabei falando Kinkai, mas é Kinkijutsu, me desculpe aí por esse erro. Mas continuando, como eu estava falando, não é essa regeneração que deve se preocupar. A bússola, que é o Kinkijutsu do Akaza, ele é capaz de se adaptar ao seu oponente e também prever os movimentos do seu oponente. Então, se tivesse um lutador acima do Akaza no termo artes marciais e força física, o Akaza se adaptaria a ele e também a prever os movimentos dele e ainda estaria os ataques do Akaza mais precisos contra o seu lutador. Então teria outro problema que teria que resolver contra o Akaza, além da sua regeneração, que é seu Genkijutsu, que é capaz de prever, se adaptar e também melhorar seus movimentos e precisão dos seus ataques. Seriam bastante difíceis de defender, seria bastante difícil de acertar o Akaza em si, por causa da adaptação e por causa da previsão que é muito boa que a bússola faz para ele, que é um Genkijutsu bastante apelão. Seria outro problema que teriam que resolver contra o Akaza. E essas são todas as vantagens que o Akaza tem contra os lutadores de Baki. Então o que eu falo, Baki e o Jirohama seriam os grandes lutadores que dariam uma grande luta para o Akaza. Na minha visão, os que dariam uma grande luta para o Akaza, que podia ter chance de derrotar o Akaza, é o Baki e o Jirohama. Por causa que o Akaza tem sua regeneração, seu Genkijutsu, seu ataque de fazer ondas de choque, que é melhor que do Katsumi. Isso sim seriam grandes problemas que os lutadores de Baki não estão acostumados a lidar. Claro, temos o Musashi Miyamoto, que é um grande espadachim. Nós podemos dizer que ele podia ter chance de derrotar uma casa por ser um grande espadachim. Mas pessoal, o Musashi Miyamoto está morto atualmente. Ele não voltou mais no mangá de Baki. Então ele não está aqui nesse momento. Eu estou pegando atualmente o Baki. E atualmente o Musashi Miyamoto foi morto. Então o Musashi não vai estar aqui para enfrentar o Akaza. Também outro lutador que eu acho que daria um problema, que realmente ia querer matar o Akaza, é o Motobi. Como o Motobi viu que o Musashi Miyamoto seria uma grande ameaça, que devia ser parado e morto, ele se intrometeu no meio, ele fez lá todos os planos, ele se preparou, pois o Motobi é tipo o Batman no universo de Baki. Então eu acho que acredito que se o Akaza fosse para esse universo, o Motobi faria o mesmo. Ele ia ver que o Akaza é um grande problema e seria que dá um jeito para ele ser morto, que daria um jeito para o Akaza ser morto. Claro, nós temos que imaginar todo um cenário, todo um roteiro para o Motobi se preparar para dar um jeito para acabar com a Akaza. O mais simples de tudo é ele descobrir que o ponto fraco da casa é a luz do sol e dar um jeito para botar o Akaza da luz do sol. É o que eu vejo para o Motobi dar um jeito para acabar de vez com a casa. Claro, mas isso é mais roteirizado. Devia fazer um vídeo só por isso, falando como o Motobi podia planejar para adotar uma casa. Mas tem isso também, mas lutador mesmo que eu vejo para bater de frente com a casa é o Baki e o Jirohama, que tem grandes feitos de velocidade, força e habilidade. Eu acho que ele lidaria muito bem com a previsão e também as habilidades adaptativas que o Akaza tem, por causa que o Jiro, o Baki, normalmente estão muito fortes mesmo, e eles têm a marca do demônio lá do universo deles, eles são os próprios demônios mais fortes do universo de Baki. Então seria um grande problema mesmo para o Akaza, mesmo com a sua regeneração e seu Genkijutsu, que é bastante apelão. Então são os lutadores que eu vejo que podiam bater de frente com o Akaza. Bom, é isso que eu tenho para falar. Esse vídeo aqui não é um vídeo de versus, não é Akaza versus Jirohama, Akaza versus Baki, Akaza versus Motobi, não. É um vídeo o Akaza no universo de Baki, como ele lidaria, como ele ficaria nesse universo. Também quero deixar na opinião de vocês.
qual o personagem que o Akaza mataria, qual personagem aceitasse se tornar em Oni, o que aconteceria mais se o Akaza fosse para o universo, como ele lidaria com isso, se o Jirohaman Bak, outro lutador, bateria de frente com o Akaza ou mataria. Eu quero fazer isso, quero fazer essa análise, como seria o Akaza nesse universo. Eu também quero deixar na opinião de vocês, o que vocês acham disso tudo. Apareceu uma propaganda logo agora que eu estou gravando o vídeo, mas tudo bem, ossos do ofício. E é isso que eu quero deixar para vocês, essa análise, como o Akaza faria e toda essa visão que o Akaza tivesse um universo de Baki, porque o Akaza encaixa perfeitamente nesse universo. Eu tive essa ideia quando vi lá os vídeos, quando seria o Musashi Miyamoto no universo de Demon Slayer, porque o Musashi Miyamoto em si é um grande espadachim mesmo. Se ele tivesse uma espada especial de matar Oni, acho que ele derrotaria mesmo o Akaza. Mas eu quero deixar na opinião de vocês. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você é um grande guerreiro. Se não, você é apenas um masoquista que gosta de sofrer mesmo. Eu peço o apoio de vocês, e você sabe o que é, dando like, dando sininho, se inscrevendo e tudo mais, para me ajudar esse canal aqui a crescer como sempre. Eu agradeço muito, agradeço você ter chegado até aqui e falou!